Pessoal, bem-vindos à semana 12 do curso. Nessa semana a gente vai aprender um pouquinho sobre dados espaciais no R. Tá? Então, para quem não conhece nada de dados espaciais, primeiro eu sugiro que vocês vejam esse vídeo mais teórico que eu vou botar o link aqui, e depois venha ver essa videoaula mais prática. Então, mas basicamente, né, os dados espaciais eles vão estar separados entre dados vetoriais e dados matriciais, tá? Então nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre esses dados vetoriais aqui, que são os pontos de ocorrência, shapefiles, linhas espaciais, tá? Então para isso, antes de mais nada, eu preciso que vocês instalem um pacote chamado raster. Então escreve aqui install.packages, abre e fecha parênteses, escreve aqui dentro raster, deixa eu dar um zoom maior aqui para vocês verem. Raster. Ok. Instala ele aqui, tá? O meu ele já está instalado, então eu vou cancelar aqui. Mas uma vez que você tenha instalado, usa o library, escreve aqui raster. Ele vai carregar para a gente o pacote que a gente precisa, tá? Além de carregar alguns pacotes básicos para análises espaciais no R, como o pacote SCP. Aqui, ó, carregou aqui o nosso pacote, o raster, tá? Lembra de ir comentando ao longo do código. Então, dados espaciais no R, pacotes. Eu costumo deixar a instalação assim, né, com a hashtag para que toda vez você não precise ficar instalando. Deixa aqui o carregamento do pacote, tá? E a primeira coisa, então, que eu vou mostrar para vocês é como abrir um shapefile no R, tá? Para a gente abrir um shapefile, a gente usa a função shapefile do raster, tá? Ele vai estar aqui entre parênteses. Existem outras funções que abrem shapefiles no R, né? Isso depende muito do pacote que você vai utilizar, qual função você vai utilizar, né? Tem várias maneiras, alguns pacotes têm tipos espaciais muito específicos, né? Uma maneira muito específica de lidar com esses dados espaciais, então dependendo se você precisar de alguma análise muito específica, talvez você precise abrir com outra função. De uma maneira mais genérica, o shapefile sempre funciona para a gente. Então, antes de continuar aqui, vocês precisam baixar um shapefile, né? Colocar na sua pastinha de projeto. Eu vou agora mostrar para vocês um exemplo, né? Vocês podem baixar esse dado. Então, pessoal, se vocês escreverem no Google que Biomas do Brasil Shapefile, vocês vão encontrar esse site aqui do IBGE, tá? Clica nele. E aqui, ó, em Downloads, vocês vão ver aqui os vetores. Você pode baixar esse primeiro, 250.000. Só dá um clique. E ele vai baixar aqui pra gente. Ok, eu baixei os dados, coloquei esses dados que eu baixei do site do IBGE aqui na minha pasta do projeto, tá? Então tá aqui, ó, biomas 250.000, lembrando aqui, né, que o shapefile ele vem associado a diversas outras informações. É importante, né, que essas informações estejam sempre na hora que você for mudar, copiar o shapefile de um lugar para outro. Você não pode copiar só o arquivo SHP, né? Você tem que copiar tudo que está associado àquele arquivo. Tá, então eu venho aqui, posso escrever aqui biomas, vou buscar o arquivo .shp, tá? Então esse é o caminho até o meu arquivo SHP e eu vou botar aqui, ó, biomas do Brasil. Ele vai dar um warning aqui só porque ele descartou parte da nossa informação, né, da projeção desse shapefile. Não tem problema que ele manteve o que era importante. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu sugiro também aqui outro vídeo, né, para entender melhor sobre projeções. E a gente vai dar uma olhada agora então nesse objeto biomas que aparece. Então esse é um objeto do tipo Spatial Polygons Data Frame, tá? Então ele é um polígono, né, um polígono espacial. E ele tem um data frame associado, tá? Ele está dizendo a extensão dele aqui, os limites da extensão, então ele faz um quadrado ao redor dos limites máximos e mínimos desse bioma. Ele me diz aqui
os dados de projeção, onde tem aqui o CRS, certo? E aqui ele me diz que tem duas variáveis associadas a cada um desses polígonos, que tem o nome bioma e o nome código do bioma. Aqui, tá? Então, por exemplo, e aí ele vai dizer aqui, ó, vai dar o mínimo e o máximo como exemplos, tá? Eu posso olhar esses dados específicos usando o arroba, bioma, arroba data. Ele vai aparecer aqui para mim, ó, toda a informação, bioma. Uma outra coisa que eu posso fazer também é plotar esses dados, né? Aqui, a título só de exemplo, como plotar, normalmente criar gráficos com shapefile no R, ele às vezes demora bastante, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é, vamos carregar o pacote chamado rgeos, tá? Se você não tem, eu uso essa mesma função install.packages e só troca aqui o nome de raster para rgeos. E eu vou usar uma função do rgeos chamada gsimplify. Tá? E aí eu vou usar essa função aqui, gsimplify, simplesmente para plotar, tá? Mas você não precisa fazer isso não também. Isso é só para simplificar aqui, para ser mais rápido. Você pode esperar um pouquinho e ver o arquivo bioma ser todo plotado. Se você não quer esperar, use essa função gsimplify. Você vai ter aqui um outro argumento, né, que é um parâmetro de quanto ele consegue simplificar. Eu vou colocar aqui até biomas simp, né? E eu posso plotar esse bioma simplificado, certo? Você vê que ele mantém aqui o meu shapefile adequado. Então, pessoal, uma outra coisa que dá para fazer aqui com o shapefile é a gente pode fazer um subset dele. Por exemplo, se eu quiser remover, né? Deixa eu vir aqui. Se eu tenho aqui meus dados, né? Amazônia, Caatinga, etc. Se eu quiser manter só a Amazônia, né? Eu posso simplesmente tratar isso como se fosse um data frame. Então, eu posso vir aqui, ó, biomas, a primeira linha, né? Que é a Amazônia. Ele vai ter um shapefile só para a Amazônia, tá? Posso até colocar aqui para vocês verem. Vou mudar aqui e plotar. Tá? Então ele plota aqui só a Amazônia para gente. Pode ser, posso plotar cada um dos biomas só também, ó. Tá? Aqui o Cerrado, a Caatinga, né? Enfim, você pode vir aqui e fazer o subset de quantos você quiser. Tá? Então se eu quiser, por exemplo, só a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Tá? Etc. E assim por diante. É só vir aqui usar o subset para fazer isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é reprojetar esse nosso shapefile. Tá? Então, se eu estou aqui com a projeção com esse CRS aqui específico, eu posso vir aqui e usar a função sptransform. Tá? Eu vou usar o meu biomas e eu posso colocar aqui um outro CRS, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O CRS aqui para o WGS84, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ele vai fazer a transformação do meu bioma, tá? Eu posso salvar aqui, por exemplo, como bioma, então enter, bioma reproj, então bioma WGS 84. A mesma função que você usa para abrir um shapefile, você pode usar para salvar também, tá, pessoal? Você pode vir aqui usar o shapefile, escreve o nome do shape que você quer gravar, escreve aqui file name e dá o caminho para ele. Então eu vou colocar aqui bioma, pode ser um bioma transformado, né, .shp, e eu posso salvar ele como eu quiser, tá? Então, por exemplo, se eu quiser salvar o bioma simplificado, ele vai salvar aqui na minha pasta de arquivos, tá? Ele salva esses 4 arquivos que eu já falei para vocês que são os principais, né? O .dbf, o .prj, que tem a projeção, o shp e o shx. Se você quer copiar isso aqui para alguém, ou então copiar para uma outra pasta, você tem que sempre mover os 4 arquivos aqui, mas você vai abrir sempre esse.
Então, pessoal, além do shapefile, né, um outro tipo de dado vetorial que é muito utilizado na ecologia e nas análises biológicas de maneira geral são os dados em coordenadas, por exemplo, coordenadas de localidades, coordenadas de ocorrência de uma espécie, né? Coisas que normalmente a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, tanto na pesquisa quanto fora da academia. Então, esses dados normalmente são representados por uma coordenada de latitude e uma coordenada de longitude, tá? Vamos criar aqui, por exemplo, um exemplo aqui. Vou colocar primeiro, né, um eixo no meu mapa para a gente poder gerar mais ou menos um número aleatório. Então, vou gerar um aqui, ó, por exemplo, de latitude menos 6, que vai ser alguma coisa mais ou menos aqui, tá? E uma longitude menos 45. Então, digamos que isso aqui seja um ponto de ocorrência, tá? Então, um único ponto, eu posso representar ele num vetor. Um detalhe importante é que, na verdade, aqui tem que ser ao contrário, né? Aqui primeiro tem que vir um x e depois o y, tá? Uma outra coisa é que, se a gente quiser acrescentar, então, 1.2, né? Digamos que eu tenho aqui agora 46 e menos 7. Eu posso criar agora uma matriz disso aqui. Então, vou ter, por exemplo, aqui meus pontos. Posso usar a função rbind para juntar o ponto 1 e o ponto 2. Ou posso criar diretamente numa matriz, tá? Isso aqui. Então tá, olha, eu tenho o meu x e o meu y aqui. Se quiser, posso dar nomear as colunas, etc., mas não é necessário. Se eu quiser adicionar ao meu mapa esses pontos, eu posso usar a função points, né? Eu jogo aqui pontos, vou colocar a cor vermelha, posso mudar o PCH para 20 e o tamanho para 2. Quando eu adiciono, vocês vão ver que ele aparece aqui no meu mapinha, né? Então, minhas coordenadas. É importante, pessoal, lembrar que aqui, da maneira como ele está, ele tem as coordenadas geográficas, tá? Mas ele falta um aspecto importante, que é a projeção desses dados de coordenada. Então, geralmente, quando você obtém dados de coordenada geográfica, eles vêm associados a um datum e a uma projeção específica, né? As coordenadas, às vezes, estão, por exemplo, em UTM, né, em metros, pode estar latitude e longitude, pode estar em alguma projeção específica. Então, só a matriz de pontos, né, ela funciona aqui para o mapa e tudo mais, mas é importante que a gente esteja associado ele a uma projeção específica. Então, você tem que criar, na verdade, um objeto do tipo Spatial Points para estar trabalhando com isso. Então, para criar um Spatial Points, na verdade, eu posso usar a função Spatial Points do pacote SP. Tá? Então, eu uso simplesmente Spatial Points aqui nos meus pontos, e ele gera aqui os pontos espaciais, então numa estrutura de pontos espaciais. Obviamente ele não tem uma projeção, mas você pode dar uma projeção, né? Então se eu colocar aqui, ó, chamar esse objeto de XY, eu posso dar uma projeção, usando, por exemplo, se a projeção dele original tivesse em WGS 84, eu poderia vir aqui, usar projection, XY, e atribuir esse CRS, tá? Então agora eu tenho os pontos espaciais, né, com 2. Ele está dizendo aqui que tem 2 pontos. Essa aqui é a extensão, né, dos meus pontos. E aqui ele dá a projeção, tá? Se eu quisesse, eu podia associar isso para transformar um Spatial Points Data Frame. Eu associaria um data frame, né, a essas coordenadas geográficas e teria, então, informações sobre cada um desses pontos. Enfim, esses que vocês acabaram de ver, então, são os pontos espaciais e o shapefile, tá? Lembrando que o shapefile, então, ele tem um monte de informação ali dentro, né? Todos esses objetos espaciais, todos complexos, na verdade, são uma lista, né, que contém matrizes, vetores, enfim, com informações específicas que você pode acessar ali dentro, tá? Você pode usar, por exemplo, o arroba, né, que é para acessar os tais dos slots de um objeto do tipo S4. Tá? Se você quiser saber mais o que é um objeto do tipo S4, eu sugiro você colocar no Google, porque aí não vai entrar no escopo dessa disciplina. Tá? Mas só para você ter uma ideia, eu posso vir aqui em biomas, usar o arroba
e ele vai ter informações como os dados, como eu já mostrei para vocês, mas ele vai ter informações específicas sobre as coordenadas de cada polígono, etc, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui quando eu for acessar a informação de um Spatial Points. Então eu posso vir aqui no XY, usar aqui o arroba, e se eu quiser eu consigo recuperar as coordenadas, tá? Consigo recuperar aqui a projeção, etc.